A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui no capítulo 16 de Mateus, tem uma passagem bastante importante onde Jesus, preocupado a respeito do que as pessoas pensavam a respeito dele, não que ele se importava com opiniões contrárias àquilo que ele pregava, mas ele estava preocupado especificamente com a visão que seus próprios discípulos, seus próprios seguidores tinham com relação a ele, porque isso importava e fazia diferença na vida como uma pessoa iria conduzir, na vida como um discípulo de Cristo iria conduzir a sua vida dali para frente. E é o que acontece com cada um de nós. A igreja hoje tem uma visão muito distorcida a respeito de Cristo, se é que tem alguma visão de Cristo. Porque, pelo que me parece, a igreja ela perdeu totalmente o foco. Não sabe nem mesmo qual é a essência da pessoa de Cristo. E por isso que se encontra hoje essa baderna onde que se encontra hoje o cristianismo. É por isso que hoje as igrejas elas não dão conta mais de lidar com os poderes infernais das trevas, acabam perdendo a batalha. Um pastor, amigo meu, sempre falava, pastor Éder, tem gente que não ganha uma do diabo. E, infelizmente, essa tem sido a situação da igreja atual hoje. Não tem ganhado uma sequer do diabo, mas tem perdido todas. E por que isso tem acontecido? Vamos compreender pela palavra de Deus, para que você possa entender o que está acontecendo com a igreja do Senhor Jesus. Sempre lembrando aqui que você e eu é que somos a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Embora é muito útil, não sou nenhum desigrejado, sou altamente contra essa questão de ser desigrejado. Temos sim que frequentar um culto público, temos sim que estar em comunhão com o povo de Cristo. Mas a nossa visão que nós temos de Cristo é o que vai fazer a diferença. Uma visão correta de Jesus é o que vai fazer a diferença na nossa vida. No Evangelho de Mateus capítulo 16, Jesus preocupado a respeito da forma como com a forma como os seus discípulos, principalmente os seus discípulos, lhe enxergavam, fez uma pergunta, começou com uma pergunta quanto às pessoas do lado de fora. Ele perguntou aos discípulos quanto ao que as pessoas do lado de fora, a forma como as pessoas do lado de fora o enxergavam. Então a resposta dos discípulos foi: Ah, mestre, uns afirmam que o Senhor é João Batista, que retornou para pregar o evangelho, para pregar a respeito do reino de Deus. Outros falam que o Senhor é Jeremias, ou algum dos outros profetas. E Jesus, olhando para eles, perguntou-lhes: Mas e quanto a vocês? Como vocês me enxergam? E Pedro, cheio do Espírito Santo, inspirado pelo alto, que não foi carne nem sangue que o revelou, que fez aquela revelação a Pedro nas palavras do próprio Cristo, afirmou categoricamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro ali expressou, movido pelo Espírito Santo, uma visão correta a respeito de Jesus, e já estarei falando sobre isso. E a resposta de Jesus aqui é uma resposta que nós comumente, como igreja do Senhor, comumente nós batemos no peito, inchamos o peito em orgulho e afirmamos a mesma coisa que Jesus afirmou a respeito da sua igreja, esquecendo muitas vezes nós que Jesus fez esta afirmação que estarei lendo aqui a respeito da igreja de Cristo, não a igreja dos homens, da igreja verdadeira, não da falsa igreja, que nós muitas vezes nos tornamos. Então, qual foi a resposta de Cristo? Jesus ele falou assim: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que é Pedro, né? Porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, esta é a frase que nós comumente usamos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O crente ele costuma repetir esta frase quando está debaixo de ataques demoníacos, ou quando muitos inimigos se levantam contra a vida dele. Então ele afirma: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou mesmo um templo do Senhor, uma igreja, quando ela sofre ataques de várias formas e maneiras, ela também afirma, seus pastores afirmam, sua liderança afirma: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Será? Será mesmo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor? Mas, pastor Éder, você está negando a palavra de Cristo? Está dizendo que Cristo é mentiroso? Não, de forma alguma. Jesus ele jamais mente. Se ele falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, acredito piamente nisso. Porém, nós é que temos que entender algumas coisas aqui a respeito dos ensinamentos de Cristo. Entendermos o quê? Que as promessas do Senhor são condicionais.
Mas a primeira coisa, antes de entrarmos sobre essa questão da condicionalidade das promessas de Cristo, deixe-me explicar uma coisa para vocês. Quando Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus, não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus, ele estava querendo dizer o seguinte, que não poderia haver pecados grosseiros dentro da igreja, não que uma igreja não poderia cair em pecado, ou mesmo apostasia, carnalidade e etc. Poderia sim, e os tais que assim cometessem, tais coisas, certamente pagariam um preço muito alto, porque foram chamados para representar o reino de Deus, não através da carnalidade, mas através de uma espiritualidade sadia. Mas quando Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele está se referindo à continuidade da obra, à continuidade do cristianismo que ele estabeleceu na terra e que nada poderá destruí-lo. É isso que Jesus está querendo dizer. Agora, no âmbito pessoal, que diz respeito a cada um dos membros do corpo de Cristo, ao afirmarem que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, querendo dizer nós que o inferno, nem o demônio, nem uma arma forjada contra nós prevalecerá, isso é uma promessa, essa é uma promessa condicional. É isso que nós temos que saber. Condicional, condicionada a quê? Condicionada à nossa maneira de vivermos o cristianismo. Ora, se eu vivo o cristianismo de uma maneira desleixada, descabida, carnal, e será que eu ainda terei coragem de afirmar, ou mesmo de acreditar que as portas do inferno não prevalecerão contra mim, igreja do Senhor? Isso é ridículo. Existem cartas que Jesus endereçou às igrejas da Ásia Menor, as igrejas da Ásia, as 7 igrejas que se encontram lá em Apocalipse, que retratam perfeitamente o estado em que se encontra a igreja hoje. Infelizmente. Apenas 2 cartas aqui, não vou ler tudo, apenas alguns versículos dessas cartas. Uma das cartas foi endereçada à igreja de Sardes, está lá em Apocalipse capítulo 3. Jesus ele repreendeu a igreja de Sardes e também repreendeu a igreja de Laodiceia, estas 2 igrejas. Aqui na época que Jesus ditou o Apocalipse para João Evangelista, transcrevê-lo, estas 2 cartas aqui, a estas 2 igrejas, endereçadas a estas 2 igrejas, retratam o estado atual em que se encontra a igreja hoje do Senhor Jesus Cristo na terra. Então, olha só, a igreja de Sardes, Jesus endereçou uma carta dizendo, eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Olha só, tem nome, somente nome de quem vive, mas está morto. E a igreja de Laodiceia? Jesus repreendeu a igreja de Laodiceia dizendo, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, a igreja de Sardes, Deus estava falando que ela só tinha aparência de vida, de alguém que tinha vida, mas na verdade estava morta. E a igreja de Laodiceia, Jesus estava atribuindo a ela uma mornidão espiritual. Não era quente nem fria, era morna. E mornidão não agrada ao Senhor Jesus Cristo, porque é um estado de temperatura intermediária entre morno, entre frio e quente. Ou seja, não é nem morno, nem frio, nem quente, está num estado intermediário. Ou seja, é um cristão em cima do muro, é um cristão que não se decide. Uma hora ele está na igreja, uma hora ele está no mundo. Uma hora ele está declarando que vai vencer em nome do Senhor Jesus Cristo, outra hora ele duvida das promessas do Senhor. É um cristão que está em cima do muro, é um cristão que está morno. É um cristão também morno que não se dedica à palavra do Senhor, muito menos à oração, e portanto seu estado espiritual é de mornidão. Pois é, biblicamente eu mostrei para vocês aqui que a igreja ela se encontra nesse estado. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu marquei alguns pontos aqui nesse caderno para terminar este vídeo. Diante da pergunta, será mesmo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Será mesmo, igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja que a gente tem visto hoje, ao nosso redor, esse cristianismo que nós temos vivido? Será mesmo que as portas do inferno não prevalecerão contra uma igreja como hoje, que tem preguiça de orar, que não aguenta orar sequer meia hora, e quando ora, finge que ora, ou ora desleixadamente, o coração nem acompanha as palavras que saem dos lábios. Convide as pessoas,
para o período de vigília ou período de oração, não precisa nem amanhecer para você ver quantas pessoas participarão. Será que as portas do inferno realmente não prevalecerão contra uma igreja que corre de estudos bíblicos, estudos teológicos? Pelo contrário, corre dessas coisas, mas prefere a ignorância. Prefere a ignorância. Será que as portas do inferno não prevalecerão contra tal igreja que não conhece a própria palavra, que tanto crente cita ao mundo, ao ímpio? Os cristãos, eles se gabam de serem portadores da verdade, enquanto que eles mesmos não conhecem a verdade que eles pregam. Por quê? Porque não estudam a palavra do Senhor. Marque uma campanha, um culto de campanha da prosperidade para você ver quantas pessoas, e marca aí, igreja, marca aí um culto de estudo da palavra do Senhor e você testificará a respeito daquilo que eu tenho falado. Será que as portas do inferno realmente não prevalecerão contra uma igreja que procura atrair os jovens com múltiplas diversões, com funk, músicas funks dentro da igreja, baladas gospel, como eu já vi, permitindo skates, garotada andar com skates em cima dos altares, enquanto alguém está, entre aspas, ali pregando ou fingindo que está pregando? Será que realmente as portas do inferno não prevalecerão contra tal igreja? Será que as portas do inferno realmente não prevalecerão contra a igreja que prefere agradar as pessoas, massageando-lhes o ego, a confrontar com a verdade, a confrontar-lhes com a verdade da palavra do Senhor? Mas como vão confrontar com a palavra de Deus se a palavra de Deus é justamente o instrumento do qual a igreja corre, que a igreja não quer nem saber, esquecendo que Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará? Será que realmente as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja carnal? A igreja movida a emoções, a sensacionalismo, ao invés de ser movida pelo Espírito Santo de Deus? Então aqui está o será que eu coloquei na chamada deste vídeo. Sem negar de forma alguma a verdade da palavra do Senhor Jesus Cristo, mas chacoalhando a sua consciência para mostrar para você que sim, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas a igreja comprometida com o Senhor Jesus Cristo, a igreja verdadeira, a igreja que verdadeiramente abraça a lei moral de Deus, de Cristo, que se esforça realmente para andar nos caminhos do Senhor com seriedade, com arrependimento constante de pecados. Esta sim é a igreja do Senhor, diante da qual jamais porta alguma do inferno prevalecerá. Quanto às outras, não podemos dizer a mesma coisa. Pensem nisso. Que Jesus os abençoe.